A gente tem falado muito, sobre as doenças causadas pelo Aedes aegypti, mas mesmo assim ainda existem muitas dúvidas. Entre elas, por exemplo, quantas vezes o vírus pode contaminar uma pessoa, quais são os sintomas e as consequências de cada uma das doenças, Por isso eu combinei o seguinte, a Michele Bacelar foi para as ruas, foi atrás de respostas, preparou uma reportagem para a gente e eu divido ela com você agora. A dona Ana já teve dengue 3 vezes, mas tem dúvida se ainda pode ser infectada pelo vírus da doença. Me falaram que é 4 vezes, agora eu não sei, se eu pego vai ser pior agora. A dengue ela tem 4 sorotipos, então você pode teoricamente pegar a dengue 4 vezes. E no caso da chikungunya e do zika vírus? A chikungunya e a zika são só, até agora que se sabe, um sorotipo só. Então você tem uma vez e você fica imune à doença. Já a dona Leonice cuida do quintal, não deixa água parada nos vasinhos de plantas para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Ela nunca teve dengue, mas sabe bem quais são os sintomas. Eu sei que a dengue dá dor no corpo, dói assim as vistas, dá dor de cabeça. O que a aposentada e muita gente não sabe é quais são os sintomas do zika vírus e da chikungunya, outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Mas não tem problema, o especialista explica pra gente. A dengue, por exemplo, pode dar vermelhidão no corpo. Zika também pode. Chikungunya dá muitas dores articulares que inclusive persistem vários dias depois da doença. A dengue também pode. Então, os quadros clínicos são parecidos, entendeu? Então, não dá para ficar só fazendo diagnóstico pelo quadro clínico. A gente tem que ter o laboratório para ajudar no diagnóstico. A mais grave delas é a dengue. De longe é a mais importante e é a mais grave, A dengue pode ter quadros muito graves, inclusive com dengue hemorrágica. O que a população também tem dúvidas é sobre os problemas de saúde que estão associados à dengue e ao zika vírus, como a síndrome de Guillain-Barré. No mês passado, uma pessoa ficou internada na Santa Casa de Araçatuba com a doença, que foi provocada pela dengue. Qualquer virose pode desencadear o quadro de Guillain-Barré, Você pode ter comprometimentos neurológicos por essas doenças. Como a gente tem muito mais casos de dengue, é mais comum você ter isso pela dengue, Então, esses quadros de Guillain-Barré, aparentemente associados à zika, ainda é uma coisa que tem que ser estudado, porque é uma coisa muito nova. Então, o tempo dirá se isso está mais associado com a zika do que com outras viroses. As gestantes têm ainda mais dúvidas sobre as consequências das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Elas ficaram preocupadas depois que bebês nasceram com microcefalia associada ao vírus Zika. A Priscila está grávida de quase 6 meses e se protege com repelente para não ser picada pelo mosquito. Ela não sabe, por exemplo, em qual período da gestação os bebês correm risco. A gente fica com essas dúvidas em relação o que a gente vai ter que fazer no pós, Por exemplo, quando que a gente foi picado, se já tem algum exame que a gente faça logo em sequência. Algumas circunstâncias fazem com que a zika promova problemas neurológicos nesses nenês. Não são todos os casos, então mais estudos vão ser necessários para saber o que vai causar, o que faz a zika da microcefalia, em que circunstâncias que isso acontece. Tem que se fazer o acompanhamento da gravidez, Você vai fazendo o ultrassom, acompanhando o perímetro cefálico da criança, que dá para fazer pelo ultrassom, e vai vendo a evolução, Então, assim, não há motivo para desespero. Outra recomendação do Ministério da Saúde é que as gestantes evitem o compartilhamento de talheres, já que o zika pode ser transmitido pela saliva. Mas se a gente pegar esse mosquito que morde, se a gente ficar doente, precisa ir no médico logo, assim? É importante ter um segmento médico, Mesmo porque mesmo que não seja zika, que seja dengue, que seja chikungunya, são doenças que demandam um segmento médico para tranquilidade,